O presidente Lula participou nesta semana da COP28, que começou em Dubai, nos Emirados Árabes. Em discurso no evento, ele prometeu zerar o desmatamento na Amazônia até 2030, ou seja, daqui 7 anos. Vamos conferir. Nossa NDC é mais ambiciosa do que a de vários países que poluem a atmosfera desde a Revolução Industrial no século XIX. Mantemos o firme compromisso de zerar o desmatamento na Amazônia até 2030. Já conseguimos reduzi-lo em quase 50% nos 10 primeiros meses deste ano. Vamos analisar a fala do Lula e as implicações para o Brasil a partir de agora. O nosso convidado é Eduardo Lunardelli Novaes, ex-secretário do Ministério do Meio Ambiente. Seja muito bem-vindo, Lunardelli. Muito obrigado pelo convite, Kelly. Prazer tê-lo conosco, e a primeira questão é a sua avaliação sobre a promessa de Lula de desmatamento zero até 2030 na Amazônia. O que isso significa na prática? Bom, a gente precisa entender direito o que ele está se referindo como zerar o desmatamento na Amazônia até 2030. Na verdade, o que a gente viu aí na tela foi um discurso político, né? Isso, na prática, não significa muita coisa. O que realmente significa é o compromisso das metas nacionalmente determinadas, como ele se referiu à NDC, que são os compromissos depositados pelo Brasil na Convenção Quadro das Nações Unidas para o Clima. A meta brasileira, ele tem razão, as metas brasileiras são muito mais ambiciosas que da maior parte dos países do mundo. E ela, hoje, na meta que existe, que o Brasil já assumiu, consta zerar o desmatamento ilegal até 2030. A gente não sabe se ele vai alterar essa meta para tirar a palavra ilegal e deixar somente desmatamento zero. Se por acaso ele for por esse caminho, então, de fato, como você já antecipou, nós estaremos vendo o desrespeito ao Código Florestal e à Constituição brasileira, que prevê direito de propriedade. Interessante, então, você está dizendo que a gente precisa compreender a fundo se essa promessa de desmatamento zero, ela inclui desmatamento legal e ilegal, porque se ela inclui desmatamento legal, isso significaria o fim do Código Florestal, que prevê, a regra brasileira, que prevê que parte de uma propriedade privada pode ser usada para fins produtivos e parte dela deve ser preservada. Esse é um dos preceitos do Código Florestal no bioma Amazônia. Exatamente. A gente precisa lembrar que quem rege o direito de propriedade é a Constituição brasileira. O Código Florestal simplesmente regula a ocupação dessas propriedades, né? No caso da Amazônia, o proprietário rural tem o direito legal e constitucional de utilizar 20% de sua propriedade. No caso do Cerrado, 35% de direito de utilização e nos outros biomas, 80%. Né? 65% de direito de utilização no Cerrado e 80% nos outros biomas, né? Então, quando ele faz um discurso político como esse que ele fez na abertura da COP, a gente não sabe se isso é meramente um discurso político ou se isso será transformado em compromisso oficial do país. Então, a gente vai ter que aguardar o decorrer das próximas 2 semanas. Você citou o Cerrado brasileiro, essa lógica do desmatamento zero, defendida pelo Lula na COP28, ela vai avançar para outros biomas, vai avançar para o Cerrado, para outras áreas do Brasil, ou você conclui que ela já avançou a partir de exigências que vêm de empresas do setor privado? Veja, a legislação brasileira já proíbe desmatamento ilegal em qualquer bioma. O Brasil não precisaria assumir qualquer compromisso perante órgãos multilaterais, porque a lei não permite que se utilize mais do que a fração autorizada pelo Código Florestal. De novo, ele está falando especificamente da Amazônia, mas ao longo desse ano a gente viu a Marina, inclusive com o enviado do clima americano John Kerry, falando de forma genérica em relação ao país todo. Mais uma vez, a gente só poderá realmente ter uma posição firme quando a gente vier tomar conhecimento daquilo que vai constar da meta nacionalmente determinada no Acordo de Paris, que a gente não sabe se ele vai alterar.
Mas eu gostaria de lembrar também que essas metas, esses compromissos, essas promessas, esses proselitismos de zerar ilegalidade, isso não existe, né? Na prática, na vida real, isso não existe. Eu posso dar um exemplo, fazer uma parábola. Nós vimos ultimamente alguns vídeos, alguns materiais que viralizaram de uma senhora italiana denunciando pickpockets, né, furtos de carteiras na Itália. Ela dizia, attenzione, pickpocket, etc. Imagine que, depois disso, uma autoridade do Estado italiano, uma autoridade policial, fizesse a seguinte promessa: a partir do ano que vem, nós iremos zerar os furtos de carteira. Isso significa dizer o seguinte: se ele assume esse compromisso e não zerar, o que é impossível, a gente sabe que zerar é impossível, se houver um furto de carteira, o compromisso não foi cumprido e o país será cobrado. Então, na prática, se ele avançar por esse caminho de zerar completamente a supressão vegetal autorizada, assim como o desmatamento ilegal, a repercussão disso será que no primeiro momento, após 2030, o Brasil vai ser cobrado por não ter cumprido, não importa se é 1 ou 1000. E a partir daí nós podemos sofrer retaliações comerciais. Aí nós não estamos falando somente da Amazônia, nós estaremos falando das exportações agrícolas todas do Brasil, né? Então esse tipo de proselitismo, esse tipo de promessa fácil de fazer, mas impossível de cumprir, não é bom para o país. Interessante. Lunardelli, eu quero aqui aproveitar esses minutos que a gente tem para usar da sua experiência para trazer uma mensagem clara para a nossa audiência, porque muito quando se fala de desmatamento e a gente analisa os impactos no agro, há uma tendência de criar um antagonismo, né? O agro com um discurso já pejorativo de que é desmatador e um outro lado que é o lado que vai preservar a natureza. Por que a gente está aqui falando desse discurso do Lula? A gente está focando objetivamente em desmatamento legal. Ilegal é ilegal, a gente sabe que é crime e a gente não está tratando exatamente desse ponto aqui. Mas a minha pergunta para você é: por que esse é um tema tão caro para o agro brasileiro e que a sociedade do nosso país precisa entender? Bom, essas pressões são todas pressões que vêm do exterior, né? Vêm principalmente da União Europeia, que passou uma legislação recentemente que ignora a legislação, a soberania dos países parceiros da União Europeia, aonde ele promete que não irá importar alimentos de países que façam supressão de vegetação a partir do ano de 2030. Né? Na realidade, para o país, isso é uma pressão comercial, é uma pressão que na minha opinião, é péssimo para a própria União Europeia, porque, como eu disse, eles estão simplesmente desconsiderando a realidade fática da soberania de outros países que têm a sua própria legislação. E, portanto, quando a gente chega numa COP, numa Convenção do Clima, essas pressões se elevam. E o Brasil tem a tendência de entregar tudo o que exigem da gente, tudo que desejam que a gente faça, sem nenhuma contrapartida. E, portanto, a gente fica refém, portanto, de vontades que não são necessariamente vontades que sejam ligadas à soberania alimentar ou tampouco o meio ambiente, porque a gente sabe que quando existe uma legislação, quando existe um Estado de Direito que distingue aquilo que é permitido daquilo que não é, você tem condição de avançar organizadamente. Ao passo que quando você joga tudo na ilegalidade, então tudo passa a ser ilegal, inclusive a atuação do próprio Estado, que, se avançar dessa forma, estará desconsiderando a legislação brasileira. Muito bem. Última mensagem que eu gostaria que você deixasse para a gente é: por que a COP28 importa para o agro? Ela importa? A COP28 ela não tem nenhuma pauta específica de deliberação que seja muito importante para o agro. No entanto, é bom lembrar que a COP tem duas partes. Uma parte são as deliberações que são negociadas pelos países membros, e a outra parte, a parte que se fala muito na mídia, é a parte das agendas de pressão de grupos de interesse. Vamos lembrar que a COP28 é sediada em Dubai, que é um país petrolífero, e nós temos visto ao longo dos últimos anos um avanço da proteção do setor energético
em detrimento da produção de alimentos que se manifesta através do uso da terra e da agricultura. Então, a nossa ameaça, a grande ameaça para o setor agrícola brasileiro nessa COP28 é exatamente o fato dela ser em Dubai e de eventuais pressões que venham a surgir no sentido de jogar a responsabilidade dos combustíveis fósseis ainda mais sobre o setor de produção de alimentos. Muito bem, Eduardo Lunardelli Novaes, ex-secretário do Ministério do Meio Ambiente, muito obrigada por estar conosco. Volte sempre, um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Kelly, um prazer. Até a próxima.